Olá pessoal, eu vou fazer mais um vídeo. Este aqui foi trabalhado essa semana em aula também, com as técnicas a repetição da madeira, que nós já fizemos, vidro, vegetação e pedra. Tem mais uma imagem, aqui com piso mais escuro, aqui com piso mais claro e os reflexos. Então, mais uma vez aqui, eu passei o desenho com grafite, fazendo o carbono, né, atrás, colocando em cima, e aí tracei novamente o desenho. Agora eu vou colocar máscara, porque eu vou começar esse desenho da parte superior para inferior. É uma representação de vidro, então nós temos que fazer o que tem embaixo do vidro. Então, o que está lá fora nessa cena, que eu fiz a representação de uma árvore, tinha aqui já no contexto do desenho a representação de uma árvore. Essa ilustração está no livro Desenho a Cores e se encontra na biblioteca, nas bibliotecas da faculdade, se pode folhear porque tem a representação também lá. O arquivo que eu mandei é o rendering e tem algumas colocações dele. Então, nós vamos começar pelo vidro, tirando a cola da fita crepe, como eu já havia comentado com vocês. E ainda tem mais um truquezinho. Na hora de tirar a fita crepe, alguns alunos estão com um pouquinho de dificuldade, porque gruda no papel. Então, usar um secador de cabelo para tirar para amolecer, né, a cola da fita. Isso dá para fazer só em casa, em sala de aula não dá. Então, eu vou colocar aqui. Esse papel é um papel mais liso, então ele não tem tanta textura, mas eu uso normalmente o que eu tenho disponível, então ele é mais lisinho do que o canson. Mas mesmo assim dá o efeito. Talvez a fita pegue mais nele do que no outro, né, que nós trabalhamos. Então, ó, eu vou deixar aqui a fita crepe aplicada, deixando só a parte do vidro exposta. Então, eu uso aqui o bisturi com a régua para tirar um pedacinho da fita. Tira com cuidado que não corta o papel. Ó. Aí sai a fita, né? Você consegue fechar a esquadria. O bisturi ele ajuda. Se você quiser fazer tentativas de não colocar mais a máscara, é possível. Você tenta de usar o papel como máscara ou colocar fita crepe atrás no papel e recortar a sua cópia, né? Tirando muito bem a cola da fita. Nesse caso aqui, as fitas que colam menos são as melhores, né? Pressiona o papel, olha, para tirar a fita e assim evitar acidente.
Bom, esse lado do desenho aqui nem precisa, eu vou tirar esse pedacinho, que aí fica com o vidro mais aberto. Agora eu usar giz pastel, um giz pastel azul claro. E ó, eu vou colocar giz pastel direto no algodão. E aí eu vou passar aqui nessa parte superior. E um pouquinho na parte inferior, simulando o céu. Ó, eu vou clareando até na parte de baixo. É bem rápido. Mas você não passa giz pastel diretamente lá, passa no algodão, porque senão fica muito intenso. Só para simular um pouquinho o céu mesmo, porque a gente tem que ter alguma coisa lá atrás. Aí eu vou usar a marcação do que eu tinha feito da árvore. Lembrando que tronco de árvore não é exatamente marrom como a gente faz na escola. Aqui eu estou usando uma base de cinza para marcar o tronco. Uma parte do tronco fica sem pintura, para simular a luz. Se você quiser deixar com esse efeito seco, meio inverno, pode deixar também. Eu só fiz uma referência. Aqui embaixo eu também tenho um pouquinho, se você quiser aplicar, pode aplicar. Bom, e eu vou colocar um pouquinho de ocre aqui, lápis ocre. Para simular bem o tronco e os galhos, né? Antes de colocar a vegetação. Bom, para simular a vegetação, eu vou aplicar lápis de tonalidades verdes, ou eu posso deixar dessa cor mesmo. Vou usar lápis verde claro, verde escuro, tonalidades médias, começando do claro. Eu vou fazer um emaranhado de linhas. Olha, veja, é bem gestual, é emaranhado de linhas, porque não dá para a gente, nesses desenhos, ficar fazendo folha a folha. Folha a folha não, você não termina nunca, então a gente trabalha assim, de forma bem gestual, solta, não é para fazer grudado no tronco, espalha um pouquinho a folhagem. Mas é rápido, tem que ser rápido. Coloca tonalidades mais claras. Olha, mais escuras, formando a folhagem aqui. Mais escuras. Tem que ser rápido também, é só um efeito da vegetação. Você pode colocar prédios lá atrás, como você quiser, mas é mais difícil
conduzir uma cena assim com bastante prédio. Então, olha, usei um claro, um escuro. Agora, eu vou dar o efeito mesmo do vidro. Aqui embaixo tem umas moitinhas, né, de vegetação também, que você pode colocar. Aí fica a seu critério. São umas folhagenzinhas. Tem parte da parede, se você quiser manter também pode, mas eu coloquei aqui só para representar rapidamente. Bom, aí tira um pouco mais de cola da fita. E eu vou colocar um efeito de reflexo na diagonal. Você pode colocar em qualquer parte do seu desenho, mais acima, mais abaixo, mais inclinado, menos inclinado, como você quiser. Vou aplicar giz pastel cinza. Da mesma forma, o cinza eu vou passar no algodão. E aí fazer o efeito aqui. Ó. Tá muito clarinho, você não vai conseguir perceber. Eu vou usar uma outra tonalidade. Olha lá o efeito. Se você quiser passar um pouco na parte de cima, feito isso, é só tirar a fita. Então, eu vou tirar com o secador, ó. Vou ligar o secador para tirar a cola com mais facilidade. Aproveita ainda que quando ele tá quentinho, olha, ela sai com mais facilidade, você corre menos risco de grudar no seu papel. E principalmente aqui no meu caso, que o papel é um pouquinho mais liso, quando o papel é com textura, ele segura melhor a fita. Pronto. Bom, agora nós vamos fazer a pedra. A pedra eu vou usar todas as canetas cinzas que você tiver disponíveis, as claras. Então, a Sinoarte eu tenho a CG1, que está marcada, né, aqui na parte superior, CG1. Pode ser a WG1 da Magic Color, essa aqui é uma WG1, só que de outra marca. Pode ser alguma coisa mais amarelada, porque pedra tem várias tonalidades. As 553 da Sinoarte também. Então, o importante é você testar o material, porque... Olha, veja, eu sempre testo antes a cor da caneta. Você vai pintar cada uma das pedras de forma aleatória.
não têm uma aplicação regular. Elas são irregulares, principalmente porque pedra você tem várias tonalidades. A WG1. Olha, veja a textura, a cor. E bem irregular, bem solto. Ó, não coloquei máscara, não coloquei régua. Essa aqui é a N1 da Sinuarte. Ela é um cinza frio, bem clarinha. CG1 da Sinuarte ou da Magic Color. Muito clarinha também, olha. Dá uns manchadinhos, um efeito manchadinho. Não é para pintar todas, algumas ficam sem pintura. É bem aleatório. Deixa secar um pouquinho. E aí você pega lápis de cores das mesmas tonalidades, cinzas, olha, cinzas, ocres, bege. E você vai trabalhar com as pedras. Se você tiver algo até mais amareladinho. E a gente vai escolher uma cor para simular aqui a pedra. Então, eu vou fazer uma sujidade nessa pedra, ela não fica uniforme. Olha, eu tô passando um ocre em cima do CG. Eu escolho o lado direito como um lado mais de sombra de cada uma das pedras. Que dá uma textura nela. Inclusive naquelas que estão sem pintura. Uma a uma, isso aqui não tem jeito, tem que ser uma a uma. Peguei o cinza. Do lado direito, eu estou escurecendo um pouquinho mais. Mistura os tons, não precisa necessariamente. Esses cortes de pedra são bem irregulares, elas não têm uma borda reta. Já vai colocando aqui o efeito mais perspectiva, porque eu tenho uma parte aqui, olha, que está indicando uma perspectiva. Então, eu marco um pouquinho mais elas. Não precisa pintar todas. A base da caneta aparece.
busca sempre uma referência, uma foto. Pega uma foto de uma cena que contenha pedras, que tenha uma porta de vidro como essa e verifique os efeitos, as sombras, a luz. Bom, o que vai evidenciar esse trabalho agora é a canetinha. Nós vamos passar a caneta fina, nanquim, com o traço bem solto, sem régua. Olha, eu faço as pedras e essa aqui marca o rejunte dela, né? Uma a uma, sem régua. Pode dar uma falhadinha no traço, que fica legal. As bordas das pedras são bem irregulares. Pode ser caneta nanquim ou a estabilo. Você pode usar levemente alguma textura que você encontre na pedra, uma linha que você tenha formado com a pintura, dá uns efeitos interessantes, e também usar um pouco de pontilhismo para criar um pouco mais de textura, porque pedra, nesse caso aqui, ela não é absolutamente lisa. E pode ser, inclusive, do lado que a gente escureceu um pouco mais. Dá uma sujidade aqui, ó. Pronto, aí o efeito pedra fica melhor. Você tem que passar a caneta nanquim também na esquadria aqui da janela. Aí eu prefiro passar com régua para fazer o acabamento. A esquadria, metal e ou mesmo PVC, né? Nós vamos fazer num outro momento para não ficar muitos materiais de uma única vez.
só para marcar, né? O desenho fica mais evidenciado quando a gente passa a caneta. Agora o piso, eu fiz uma simulação aqui de piso. Esse piso ele está horizontalizado, como você pode ver pelo exemplo. Ele está horizontal. Eu fiz uma simulação marcando um ponto de fuga e traçando as linhas a partir desse ponto de fuga. Se você quiser deixar horizontal, deixa. Se sentir que dá para a gente aplicar com a perspectiva, eu acho legal. Bom, a madeira você já fez no outro vídeo. Aqui eu só vou aplicar novamente para que você se lembre. E você pode passar com a régua. Nós usamos a caneta sem a régua na mesa. Aqui você pode usar a régua. Olha. A perspectiva, ela termina meio no nada. Então, não tem um acabamento aqui. Algumas linhas, alguns espacinhos em branco se mantêm, ó. Eu não cubro totalmente. Você pode passar, inclusive, uma outra cor, caso você queira. Reforça, dá uns efeitos interessantes. Olha, só para marcar um pouco mais o piso. E aí a mesma coisa que nós fizemos no outro vídeo. Um pouquinho de giz, deixa secar, né? Porque esse material é a base de álcool, mas é importante que você deixe secar. A caneta que eu usei é a WG1 ou a 550 da Sinuarte ou a 533. Depende do material que você tiver. Então, passar um pouquinho de giz. Só para tonalizar, eu já passei no próprio algodão. E aí, usando o lápis para simular os veios. Não precisa colocar muito material, porque o interessante disso é que você, com pouco material, pode produzir efeitos. Olha. Tá até mais rápido do que nós fizemos a mesa. Coloca um pouco de mais escuro. No lado que eu tô deixando aqui, que é o lado direito, que eu tô entendendo com um pouquinho mais escuro. Aí, você vai colocar fita crepe para fazer a luz. Giz pastel branco. Pode ser verticalizado, tá? É melhor. Ou pode ser diagonal, como você queira. Protegendo aqui, ó, a área do vidro. Simular a iluminação. Tira a fita. E tá pronto.
passa a canetinha nanquim como acabamento para essa pequena estrutura. Veja, olha que eu tenho um piso mais alaranjado, que eu já tinha mostrado. Esse aqui é um pouco mais escurecido e eu coloquei a luz na diagonal. Aqui também eu fiz uma sombra com giz pastel cinza, colocando a fita crepe na diagonal. Ou você pode colocar até, olha, o papel aqui, coloca um pouquinho de giz pastel cinza e tira para formar sombra. Até posso fazer nesse aqui. Olha, faço um pouquinho de giz cinza. Aí você tem bem marcado uma área de sombra. Em parede e tal, a gente vai fazer isso. Bom, por hoje é só. Até um próximo desenho.